Olá a todos, sejam bem-vindos de volta aos Sussurros do Tempo. Conforme vos disse no episódio da apresentação, e se não ouviram vou deixar o link abaixo para irem ver, algo muito importante para mim e que por isso também queria que fizesse parte deste podcast é que este seja também um espaço dedicado à fé, mesmo sendo um podcast sobre livros. Como é que estes dois mundos se cruzam, estão vocês a perguntar-se? Bem, é na realidade muito simples de explicar. Esqueçamos por momentos que a Bíblia Sagrada é um conjunto de textos religiosos e sagrados para o cristianismo e que os cristãos consideram como a palavra revelada de Deus. Vamos olhar para ela apenas como um livro. A Bíblia Sagrada teve e tem até hoje um impacto profundo na literatura mundial, influenciando obras literárias, sendo citada em diversas obras de escritores como Dante e Shakespeare, tendo um forte impacto moral e filosófico que continua a ser motivo de discussão em várias obras literárias e serviu de inspiração criativa para inúmeros escritores, poetas e dramaturgos que a usaram seja para apoiar como para criticar as suas narrativas e ensinamentos. Falamos do livro que é amplamente reconhecido como o mais vendido em todo o mundo. Acho que, querendo ou não, é impossível a qualquer leitor que se preze ignorá-lo e não tentar pelo menos uma vez na vida lê-lo, nem que seja para poder mais tarde criticá-lo com fundamento e para poder entender e perceber o porquê da sua influência inegável na literatura ocidental. Por todos estes motivos, pretendia fazer convosco, ao longo de várias semanas, que vão ser, aliás, muitas semanas, porque a Bíblia Sagrada, admitamos, não é um livro pequeno, a leitura de toda a Bíblia, na tradução revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, por ser a mais conhecida, respeitada e utilizada nos países de língua portuguesa. E por isso sintam-se livres para pegar na vossa Bíblia, mesmo que não seja nesta tradução, e acompanharem comigo esta leitura. Ou então usufruam apenas do áudio, como se fosse um audiolivro, estejam onde estiverem, e iniciamos então esta jornada com os dois primeiros capítulos do livro do Gênesis. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou marés. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi.
E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil da alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feiras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feiras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tendo dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Gênesis, capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra da Avilá, onde há ouro. E esse ouro dessa terra é bom. E ali há o bedélio,
e a pedra sardónica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuse. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E o ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bem, esta foi a nossa leitura de hoje. Espero que tenham gostado. No próximo episódio faremos um pequeno estudo bíblico sobre estes 2 capítulos para podermos analisar e compreender melhor os mesmos. Por isso não se esqueçam de deixar gosto, comentar e partilhar com a vossa família e amigos se tiverem gostado. Muito importante, subscrevam ao canal para não perderem nenhum episódio. Muito obrigada se ouviram até aqui e vemo-nos no próximo episódio, já amanhã. Obrigada.